Eu sei que a corrida foi na Inglaterra, mas acho que hoje nenhum rock inglês vai conseguir descrever o grande momento da vitória do Carlos Sainz. Então, por favor, editor, solta aquela música especial. Hoje que eu vou dizer é meio complicado, mas eu acho que vai fazer sentido. O Carlos Sainz foi nessa corrida o que ele era na McLaren, só que estando na Ferrari. Pera aí que eu vou explicar isso melhor. Carlos Sainz em 2019, 20, 21 era um piloto muito agressivo. E o da Ferrari é consistente, mas comete erros. E nessa corrida de Silverstone ele foi um pouco dos dois. Fez um pouco do papel das duas equipes de passado e presente. Aquela primeira largada antes da bandeira vermelha, ele não teve uma reação boa. Assim como depois da segunda largada, que ele até conseguiu defender a posição dele, acabou passando reto depois da entrada da reta do hangar. E claro, trouxe à tona o Carlos Sainz da Ferrari. Mas antes disso, quando ele defendeu a posição do Verstappen na segunda largada, ele foi o Carlos Sainz que a gente via na McLaren, né? Acho que até mais do que isso, né? Porque espremeu o Verstappen um pouco mais para a linha de dentro. E acho que não precisava daquilo, né? Largou muito forte, defendeu a posição dele, mas empurrou um pouco demais. Então, assim, aquela sequência de curvas, você briga naturalmente com a constância do motor, né? A Ferrari tem um motor tão bom quanto a Red Bull, então dava para ficar brigando ali. Mas realmente eu entendo o ponto dele. Largou mal na primeira largada, não teve a reação tão boa, o Verstappen tomou a ponta, e na segunda largada, depois do acidente do Joe, né, que deu a bandeira vermelha, ele deve ter pensado, essa vez eu não posso perder não, eu tenho que defender minha posição com tudo que eu puder. E foi o que aconteceu. Se eu acho que ele está certo ou errado, de novo, eu acho que ele não deveria ter fechado tanto. Largando reto e mirando o embalo das primeiras duas curvas, dava para manter a posição sim, antes da freada da curva 3. Mas, primeira vez largando na pole position, tem essas coisas, né? E foi o que proporcionou pra gente aquele lindo quase forward, né? Das duas Ferraris e das duas Red Bulls. Acho que de todas as disputas que tiveram, aquela foi a melhor. Parece uma disputa de videogame mesmo, né? Os quatro alinhados daquele jeito. E não teve batida, né? O Leclerc teve aquele ponto mais por dentro, mas ele estava mais devagar. Então se ele tivesse um pouco mais rápido, ia correr mesmo o risco dele ir cruzando a pista e bater em alguém. Mas não aconteceu, né? Foi aquela imagem linda e limpa. Se ele ia tomar a ponta também, eu acho que não. Acho que seria mais provável a chance do acidente do que a chance de um lá por dentro tomar a ponta. A curva não era tão larga para isso. Na minha visão, né? Na visão de fora. De espectador / jornalista. Mas voltando aqui pro Carlos Sainz, né? Ele fez um outro papel que a gente não via ele fazer na Ferrari. Eu, pelo menos, eu não lembro dele fazer, né? Dar passagem pro Leclerc. Naquele momento que o Verstappen estava mal na corrida. Pegou aquela zebra errada na curva Copse e teve que parar no box depois achando que é um pneu furado, mas eu acho que não era um problema no assoalho. Na minha opinião de jornalista / espectador, não pareceu ser um problema simples não, porque ele parou no box e o problema continuou, né? Então, logicamente foi um problema maior. Não conseguiu andar bem depois da corrida inteira. Mas eu tô fugindo do assunto de novo, né? Vamos voltar por Carlos Sainz. Hoje eu tô gravando esse podcast meio de bate-pronto, não tô fazendo o roteiro. O ponto que eu acho que ele realmente ganhou confiança foi naquela última relargada, né? Que ele tava combinando macio, o Leclerc não. E as próprias câmeras da F1 TV mostram isso, né? Ele faz melhor naquela primeira sequência de curvas do que o Monegasco. Por causa do pneu novo, tinha mais velocidade e o Leclerc não. E o Leclerc não tinha muita tração naquelas tangências. Na penúltima tomada antes da reta Wellington, que é aquela reta depois da reta de largada, ele deu uma traseirada. E depois o Sainz já está do lado dele. Ali a gente viu, né, como a Ferrari errou na estratégia, tinha que ter posto pneus macios no carro do Monegasco. E como o Sainz agiu na corrida, né? E de um jeito bem técnico, né? Porque não teve um toque dos dois carros. O Leclerc pegou um pouquinho mais do lado da zebra porque ele estava muito na linha de fora. Por isso que levantou um pouco de poeira ali. E ali realmente o Sainz cresceu na corrida. Não sei se deu confiança para ele, eu acredito que sim, aquela ultrapassagem, porque depois ele não errou mais. Conseguiu tocar a corrida direitinho. E você tendo confiança para tocar uma corrida, você tem confiança para ganhar a corrida. No dia que tá tudo dando certo, você também se ajuda. Mas realmente a Ferrari, pensando em termos de campeonato, errou na estratégia do Leclerc, né? Ele tá 9 pontos do Pérez,
mas está 43 do Verstappen. Nossa. Agora, para recuperar isso tudo com segurança, com vantagem grande, ele tem que fazer 26 pontos nas próximas duas corridas, ou seja, ganhar as duas corridas e fazer a melhor volta nas duas. Então aí ele ia alcançar 52 pontos. Mas aí tem que quebrar muito o motor da Red Bull. O que nessa altura do campeonato não parece plausível. Pelo tão forte que ele tem andado nas últimas corridas, né? Basta dizer que a última quebra da Red Bull foi lá no GP da Austrália. Lá em abril. A gente já está em julho. Não quer dizer que vai quebrar nunca mais, mas em confiabilidade não tem dúvida de quem está melhor. Sobre quem vai quebrar primeiro, eu não sei, eu vou dar minha opinião depois, né? Eu acho que todo mundo nesse momento tem a possibilidade de quebrar. A gente está chegando quase na metade da temporada, né? Então tudo pode acontecer. Mas falando aqui de um outro problema, né? Que não aconteceu de forma descarada, né, na corrida, porque os carros andaram muito juntos, foi a questão do vento que empurra os carros para fora da pista, né? Tira um pouco os carros do traçado. A gente viu isso no segundo treino livre de sexta-feira, né? Que o George Russell, Lando Norris e o Verstappen, até o Verstappen passou reto na chicane da primeira curva. Os três no mesmo ponto por causa desse tipo de efeito e... Será que alguma equipe sofre mais com isso do que outra? Por causa do pacote aerodinâmico? Ou por causa do próprio efeito solo mesmo? Que torna o efeito do vento maior? Quem vai dar o insight de hoje é claro que é o nosso engenheiro, né? Ricardo Arcuri tá aí. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, eu vou começar respondendo pela parte teórica da coisa. O efeito do vento normalmente vai influenciar em carros onde ele é mais dependente da pressão aerodinâmica do que outros. Porque o vento ele traz um ar turbulento que acaba por influenciar o efeito das asas, diminuindo a sua eficiência, né? E aí acaba atrapalhando, tá? Deixando o carro mais suscetível a erros durante a curva, tá? Isso é a teoria. Mas na prática, a gente sabe que o vento não é um negócio constante. Ele pode ter maiores e menores velocidades, pode mudar de direção, tá? Ao mesmo tempo, você pode ter a rajada, que do nada você está tendo vento e de repente, pá, vem aquela rajada, tá? Então, não dá para colocar um carro para dizer, ó, esse aqui vai ter mais efeito, porque depende da situação. Por exemplo, eu agora não estou me recordando que pista foi que teve uma situação onde pilotos do nada perdiam os carros porque era uma rajada de vento. Foram dois pilotos que perderam o traçado do carro. Acho que foram Sainz e Verstappen, se não falha a memória, umas corridas atrás, eu me lembro que corrida foi. Mas que era exatamente isso. Tinha vento, e aí do nada ele vinha uma rajada, e aí com a rajada, o carro de Fórmula, que é extremamente suscetível à variação de aerodinâmica, até por depender de pressão aerodinâmica para andar mais rápido, acabava sentindo bastante e perdia o carro por causa desse empurrão que recebia de ar, né? Que era o empurrão de ar que recebia, tá? Então, na minha opinião, não depende muito de que carro vai sofrer influência, mas é mais quem vai receber a rajada de vento naquele exato momento que vai acabar tendo esse empurrão e por isso acaba perdendo a traseira, por exemplo, tá? Eu acho que isso que é o mais importante ter sido levado em consideração. Mas, claro, numa situação de vento constante, aí seria aquilo que eu falei anteriormente, de quem depende mais da pressão aerodinâmica para ter aderência, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí, né? Esse tipo de rajada pega todo mundo de surpresa mesmo. Desse caso do Verstappen eu não lembro muito não. Mas eu lembro do Q3 GP da Espanha do ano passado que o vento pegou de tal forma que afetou a performance aerodinâmica de todo mundo que estava tentando uma volta. A segunda parte do Q3 ninguém conseguia melhorar o tempo, por causa do efeito do vento na aerodinâmica dos carros. Não chegava a tirar os pilotos do traçado, mas afetava realmente, né? Mas sobre tirar do traçado, esse caso específico do Verstappen em Silverstone, por exemplo, que aconteceu na última sexta-feira, eu acho que foi por causa dessa rajada de vento que o Arcuri falou, né? Porque ele começou a frear e o carro foi saindo do traçado. Era uma curva de alta, com ele sendo pego nesse ponto.
E eu acho que não vai ser um caso só de Silverstone, não vai ser a última vez que vai acontecer isso na temporada, porque vai ter a corrida da Áustria, vai ter a corrida da Itália, e são pistas rápidas com curvas do mesmo jeito, né? Que você entra rápido e às vezes pode ser pego pelo vento, que diga a parabólica em Monza, né? A Monza tem 2 parabólicas e vai que dá uma rajada dessa. Principalmente naquela curva grande depois da primeira chicane. Pode ser um efeito não para tirar o cara pra brita, mas possa fazer ele brigar um pouquinho com o volante. Como na Áustria, tem um Szinho ali no meio das curvas e pode ser um efeito, né? O piloto pegar um vento ali de frente pode atrapalhar a volta. Mas isso são coisas que a gente vai ter que ver. Eu vou ficando por aqui hoje, semana que vem tem mais Fórmula 1, exatamente com o GP da Áustria, né? Então a gente vai ver se esse vento vai atrapalhar ou não. E se a Ferrari vai continuar reagindo ou não. Semana que vem a gente vai tentar descobrir essas respostas. Enquanto isso, não esquece de seguir o meu Instagram, @NatanRFinal. E também de seguir o pessoal do portal High Speed, afinal de contas, né? Tem as lives durante a semana, tem os especiais, né? Os programas, as análises. E tem as corridas ao vivo também. E aliás, falando de corrida ao vivo, ô editor, a gente não pode encerrar o programa de hoje sem dar parabéns pro nosso amigo Arcuri. High Speed transmitiu a Stock Series essa semana, as 2 corridas do Vela Park, e por causa de um problema que deu na conexão do Matheus Furlan, que é o nosso narrador, o Arcuri narrou 10 minutos da prova de sábado sozinho. Então bota um aplauso da plateia pra ele, por favor. E a gente não pode deixar de mostrar um trecho aí pra você que não acompanha Stock Series com a narração do Arcuri. Solta aí um pouquinho. Tá aí, tá aí. Narrou no improviso, mas narrou com emoção. Não tem aquele tom de narrador, né? Mas tem aquele tom de repórter que cobre bem a ação no campo, né? Igual o narrador um repórter de futebol, né? Que fala, foi pênalti aqui na segunda trave, não sei o que. Não tem aquele tom, né? Tem um tom mais fino, mas cumpre mesmo assim o papel de passar a emoção pro espectador. E para você que está acompanhando o High Speed e não ouviu esse trecho aqui, não fica triste não. Na descrição tem o link das 2 corridas do fim de semana. Então fica ligado aí. Ah, e se você achou que a gente perdeu alguns lances da corrida, não preocupa também não, porque a disputa roda com o Pérez, Sainz e Hamilton vão estar lá num programa Open Wheel do portal High Speed, que a gente vai fazer um especial sobre essa corrida de Silverstone, falando das disputas roda com roda e da segurança dos carros também por causa do halo, né? Porque teve o acidente do Guan Yu Zhou e também na Fórmula 2 teve um outro acidente que o halo foi muito importante para a segurança do piloto. Então entra lá para poder acompanhar. Por hoje até a próxima e um grande abraço!